Boa noite, gente, né? Estamos aqui para mais uma mentoria, mais uma vez aqui em um domingo, 6 horas, nem mais nem menos, 6h10. E aí hoje a gente vai ter. Acho que fica melhor quando eu fico assim na câmera, né? Quando fica um pouco mais próximo assim. Acho que fica melhor, né? Um pouco melhor assim. Deixa eu- Fica melhor assim, né? Que foi? Que foi? Tô dando aula. É o Léo aí, ó. Esse tipo de coisa acontece quando eu peço pra gravar, tá vendo? Dá certo. Aí, enfim. É... Essa primeira parte você pode cortar, tá? Do contra. Até agora a gente não falou nada demais, foi só intercorrências. Dá oi, vou dar oi pra ele, fiquem tranquilos. Mas vamos lá, gente. Hoje o nosso tema, ele vai ser um pouco motivacional, né? Acho que vocês estão precisando um pouco disso. Vocês estão precisando um pouco de... Você poderia centralizar a câmera? Posso. Antes estava centralizada? Assim tá bom? Tá melhor agora? Se eu ficar assim, fica ruim. Vocês só falam essas coisas. Pera, tem a opção de passar o dia inteiro sem chorar? Pois é, se tinha, não tem mais agora. Acabou. Viu? É, respeita, Raiz. Então, hoje a gente vai falar. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que eu tenho, assim, que eu pensei essa semana, certo? Eu comentei um pouco sobre isso na quarta-feira. Eu acho que quase todo mundo aqui tava na quarta-feira, né? Não sei se todos, mas alguns estavam no final. E aí, eu falei lá que ia conversar com vocês um pouco hoje sobre várias coisas e eu vou começar falando sobre elas. Como a gente não tem muito tempo, né? Porque me boicotaram hoje com essa parada de dia de jogos, né? No dia de jogos aí eu vou ter que ser um pouco mais rápido do que o normal, tá? Mas vamos lá, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu lembro que pra integrar a nossa equipe, pois é. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, tá? Que eu tava pensando sobre isso alguns dias. Vocês têm medo das coisas darem certo? Não, não. Sim, sim. E aí? Vocês têm medo das coisas darem certo? Essa é a pergunta. Tenho mais medo de dar errado. Eu tô com medo de tudo, honestamente. É uma boa resposta. É uma boa resposta. Vamos chegar lá, Lígia. Vamos chegar lá. Certo? Vamos chegar lá. Assim, vocês responderam, certo? Vocês fizeram a resposta sim ou não, sobre ter mais medo de dar errado. Qual a diferença entre o medo de dar certo e o medo de dar errado? Me digam aí, por favor. O que é que vocês acham que é medo de dar certo? O que é que vocês entendem a partir disso? De mais pra frente, o que deu certo dar errado e de alguma forma ou não se sustentar. Ok. Eu, eu gosto, não gosto de sair. E eu gosto, não gosto de sair da minha bolha. Não entendi.
Aí eu não gosto de sair da minha bolha aqui. E aí, gente, o que é que vocês entendem por medo de das coisas darem certo? O do Contra falou. O do Contra falou uma coisa que é medo de as coisas darem certo e no final darem errado. Então, se traduz em medo de dar errado, né? É basicamente medo de dar errado, né? É um medo de dar errado, mas não dar errado agora, dar errado depois. Tenho medo de estar me esforçando e não conseguir chegar onde eu quero e no final ter sido em vão. Mas vocês já tiveram medo das coisas darem certo? Me respondam isso, é importante. Vocês já pararam pra pensar nisso? Vocês já pararam pra pensar que. É tipo o medo de segurar a depressão que falam, né? Pode ser. É uma boa analogia. É uma boa analogia. Deixa eu me sentar um pouco melhor aqui. Acho que assim fica melhor. Nunca parou pra pensar. Deixa eu vou dar uma situação pra vocês que é talvez faça mais sentido quando a gente aplica isso pra relacionamentos. Tem um. Sabe quando você tá num relacionamento, seja amizade, seja qualquer coisa, tipo, por exemplo, amoroso, seja relacionamento, tá? Com pessoas. Vou me restringir ao caso de pessoas. E aí você começa a pensar sobre, caraca, será que eu vou passar. Mas será que. E se essa pessoa fizer tal coisa? E se essa pessoa vacilar comigo? Ou se essa pessoa. Não... Esse medo que a gente tem é o medo da amizade dar errado. Vou aplicar o caso da amizade, tá? Você tem um amigo e seu amigo você confia nele, ou amiga. E aí você fica, nossa, será que eu posso contar isso pra essa pessoa? Será que não vai acabar quebrando a cara? Esse é o medo de dar errado, sabe? Esse é o medo das coisas darem errado, das coisas não saírem como você planejou. Não saírem conforme as suas expectativas. E existe o medo de você olhar pra essa pessoa e falar assim, nossa, será que essa pessoa vai ser minha amiga pra sempre? Será que essa pessoa aqui, ela é minha amiga agora, mas quando for depois, ela talvez acabe me trocando? Hein? Será que é, quando eu passar no vestibular, aí eu vou aplicar no vestibular, tá? Será que quando eu passar no vestibular as coisas vão continuar dando certo? Que foi o que o do contra me disse? Por exemplo, agora. Nós sempre vamos ter medo, certo? O medo é uma resposta natural. Não existe ser humano que não sinta medo. Tipo, ser vivo até, eu acho, posso falar isso. Né? Não se estendam muito nessa classificação de ser vivo, porque pode ser um pouco polêmico, né? Mas, quando você fala assim, quando eu falo pra vocês assim, cara, vocês têm medo de as coisas darem certo, o que é que você tem feito pra você que reflete quase como se fosse uma autossabotagem? Porque que quando se eu perguntar, eu tenho perguntado coisas pra vocês toda semana, né? Tipo, toda mentoria. E aí eu pergunto assim, nossa, o que que você faria um desses encontros aí, acho que o quarto ou terceiro encontro passado, eu perguntei pra vocês assim, o que é que vocês teriam feito diferente durante um ano? Muitas pessoas falaram, eu não teria me sabotado tanto. O que é que significa, é, onde surge essa parte de autossabotagem? É medo de as coisas darem errado ou medo das coisas darem certo? O que é que vocês acham? É o de dar certo. Exatamente. Sabe por quê? Eu normalmente eu farei um pouco mais de perguntas, mas eu acho que se eu me enrolar muito não vai dar tempo. Mas normalmente a gente tem medo das coisas darem certo, a gente tem medo de realmente se aventurar, porque eu tenho medo de não conseguir arcar com as responsabilidades. Eu tenho medo de me perder. Essa é mais ou menos a ideia. Porque querendo ou não, você passar por essas dificuldades que você passa agora, a gente passar por essas dificuldades, vou me incluir nisso, ela faz parte de você, certo? Faz parte de você. A gente passa uma vida inteira meio que colecionando coisas, né? Colecionando sensações.
sei se vocês sabem disso, mas a gente, todo trauma, ele é resultado, consequência de um caminho neural que se estabeleceu muito forte, né? Então, se você tem medo de aranhas, você não tem que ver a aranha especificamente que você viu quando você era criança que desencadeou esse trauma. Qualquer coisa em formato de aranha vai te dar medo, certo? Então, essa manifestação do medo de dar certo ou medo de dar errado. Boa noite, Kit Kat. Desculpe, né? Desculpa a garganta. Esse medo que a gente sente entre dar certo e dar errado, ele é meio difícil de visualizar, porque no final das contas a gente se esforça, a gente faz tudo que a gente precisa fazer, você tá ali constantemente se esforçando para poder estar conscientemente ativo, ativo no ponto de vista que assim, você tem que estar sempre pensando no vestibular, tá? Não vou trazer pro vestibular, mas entendam isso da forma como vocês quiserem em relação ao que vocês estejam pensando, tá? Então você passa ali os dias inteiros, né? Todos os dias, com uma coisa constante na sua cabeça, que é assim, eu tenho que fazer a prova, eu tenho que passar, eu quero passar, não sei o quê. E aí, pra cada vez que você diz isso, tem um eco bem no fundinho que eu sei que tem lá, que é você fica pensando, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo, e aí eu sei que não vai dar certo, eu tô muito ruim em tal matéria, e eu não consigo fazer essa lista, mas, poxa, eu não consigo me ver fazendo esse tipo de coisa que a galera faz, e não consigo ser igual, né, ser como eles são, e você vai levando isso, certo? Você vai levando isso. E aí lembre da analogia da aranha. Lembrem agora da analogia da aranha. Que é, você alguma vez, você alguma vez teve um grande medo de errar, certo? Você teve um grande medo de errar. E aí esse medo, ele se manifestou de uma forma tão forte que você começou a ter medo de tentar. Você começou a ter medo de fazer, você começou a ter medo de acertar, consequentemente. De algumas formas, gente, a gente não pode. Nós não. É, assim, é de um poder, tá? É uma questão de. Vou falar aqui de possibilidade. Nós não podemos encarar a possibilidade de as coisas darem certo. Já pararam a pensar sobre isso? O que é que eu vou fazer quando as coisas derem certo? O que é que eu vou fazer quando eu entrar na faculdade e eu perceber que a minha felicidade não tá ali? Quando eu passo na prova que as coisas não estão. É importante eu falar isso agora, porque eu meio que passei o ano inteiro falando pra vocês que se vocês acham que o problema da vida de vocês se resume ao vestibular, não é. O vestibular é a solução pro problema de você ser vestibulando, pra você entrar na faculdade, tá? Ele é a solução pra esse problema, mas ele não é a solução pra sua vida. Você não vai passar no vestibular e os problemas vão sumir. Mas é muito bom você não passar, sabia? É muito bom você não passar. Porque aí você passa mais um ano meio que estagnado, meio que parado ali, que você pensa, ah, eu tenho um ano pra me esforçar mais. Eu tenho um ano pra poder terminar essa caminhada e falar assim, nossa, eu me esforcei muito, né? Caraca, eu sou muito bom, me esforcei muito. Então, às vezes a gente precisa não passar. Às vezes a gente precisa não ser aprovado, por assim dizer. Às vezes a gente precisa que as coisas não deem certo. Porque se as coisas derem certo, se você tiver que arcar com essa responsabilidade, você não vai saber o que fazer. É um tipo de. Uma sensação, gente, que assim, a insegurança que você sente, a insegurança que você sente em não passar é muito melhor do que a que você acha que vai sentir quando você passar. Sabe por quê? Porque você nunca passou. Você nunca teve do lado de lá. Então, sabe tem uma metáfora boa pra isso que é assim, a, talvez a da alegoria da caverna de Platão, talvez, sim. Tem muitas coisas que a gente pode falar sobre isso.
Mas é muito melhor você estar aqui e lidar com uma previsibilidade confortável de você saber que não vai passar, que você vai estudar mais um ano, que você vai fazer uma faculdadezinha merreca, que você vai entrar num cursinho ali e tá de boa, cara. Tá de boa. Tá de boa. É muito mais fácil lidar com o peso de você não ser aprovado e aí falar pros seus pais ali, pô, não deu certo esse ano de novo, mas eu vou me esforçar mais, vou pro ano que vem e tal. Por quê? Porque você já passou por essa situação outra vez. E é muito mais fácil você lidar com uma sensação que é conhecida, apesar dela ser ruim, do que uma sensação desconhecida. É muito mais seguro, é muito mais confortável. E a palavra é confortável, gente, vocês estão cansados, mas é um conforto, é confortável. Eu sei exatamente o que é isso, tá? Sei exatamente o que é isso. É confortável. Estudar, saber que você vai acordar e você só vai ter que estudar é muito confortável. Amadurecer, amadurecimento, esse era a motivação, desculpa. Mas amadurecimento custa caro, gente. Amadurecer é muito caro. Requer, assim, você ter que lidar com problemas que você nunca teve que lidar, é muito estressante. Requer muita energia, requer muito, assim, muita resiliência, requer muito. Porque você tem que lidar com coisas que você nunca teve que lidar. Você vai ter que fazer coisas que você nunca teve que fazer. E aí vocês querem medicina, né? Acho que a maioria que quer, mas quem quer ser aprovado, está o caso da medicina, que é o caso da maioria, mal você vai ser aprovado, você consegue lidar com o fato de ter que estudar, sei lá, é, termodinâmica, porque é melhor do que lidar com termodinâmica do que você ir para a faculdade e ter que passar 6 anos na faculdade, e fazer mais 3 anos de residência, especialização, e para você abrir um consultório, ter que lidar com conta, e ter que lidar com família e tal e tal. E é muito mais fácil você lidar com termodinâmica. E é muito mais fácil você ficar no cursinho. E é muito mais fácil você estudar em casa, debaixo da asa dos seus pais, do que você colocar a cara a tapa e realmente fazer alguma coisa. É muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. Mas não significa, mas não significa que você esteja passando por um momento bom. Não significa que a situação de você esteja seja boa. Ela é um pouco confortável, de fato. Mas não necessariamente é boa. Tem uma coisa que a gente fala que existe uma zona de segurança e existe uma zona de conforto. E o ideal é que as duas caminhem juntos, sabe? Você esteja seguro e confortável. Segurança que eu falo, gente, é todos os aspectos, tá? Mas na maioria dos casos, você está na incerteza do vestibular é uma zona que te deixa confortável, mas não é nada segura. Não é nada segura. E pasme, tá? Pasme. Vocês não vão estudar pelo resto da vida. A vida ela não vai ser passar no vestibular. O objetivo da vida de vocês, o grande objetivo da vida de vocês não é passar no vestibular. Não, acredite, não é. Não é. O grande objetivo tem vida depois disso, tá? Acreditem. Mas é porque até agora, tá? Até agora. Eu falo isso também por me incluindo. Até agora, a única coisa que a gente fez foi estudar. A gente não teve uma sensação de perigo real. Pelo menos eu tô falando assim, incluindo todo mundo, tá? Mas cada um teve suas próprias vivências aí, tá, gente? Mas entendam, tentem adaptar isso pra cada um, pra situação de vocês. Até agora, quando você era criança, você ia pra escola, dormia, acordava, estudava, fazia as provinhas, passava de ano. Aí você fazia o que no segundo ano? Isso é no primeiro, né? Aí você fazia o que no segundo? Fazia lá a mesma coisa, dormia, estudava, acordava, comia e tal, não sei o que e tal. E foi assim até o ensino médio. E aí no ensino médio? Mesma coisa. E aí no cursinho? Mesma coisa. Então você passou uma vida inteira tendo que lidar com prova. Você passou uma vida inteira tendo que lidar com estudos. Você já passou a vida inteira tendo que lidar com esse tipo de cobrança, com, enfim, um monte de coisa. Você passou muito tempo fazendo a mesma coisa, gente. Vocês passaram muito tempo fazendo a mesma coisa. É impossível vocês não acharem isso cômodo. Guilherme, mas é cansativo. Caralho. Muito. Muito cansativo. Estudar é muito cansativo. Mas é um cansaço diferente. Você sabe o tipo de cansaço que é isso. Todo mundo aqui sabe o cansaço que é você estudar ali e ficar cansado de estudar, gente. Todo mundo sabe. É muito previsível.
É muito. Todo mundo. Me digam aqui, vocês acham que no começo do ano vocês estariam numa situação diferente dessa? Me digam aí, vai. Me falem aí. Vocês acharam que vocês, por exemplo, você estava no começo do ano fudidão, certo? Assim, de conteúdo, inseguro pra caramba. Você achou que ia chegar no final do ano 100% mudado? Ou você achou que ia chegar aqui e ia ter a mesma sensação? Sejam sinceros, tá? Sejam honestos. Vocês não acham que, tipo assim, você ia chegar aqui e ia falar assim, porra, vou ser outra pessoa, completamente diferente, e aí não vou ter nenhum tipo de arrependimento, tal, vou fazer tudo diferente, e aí no final das contas a sensação ainda é a mesma. Todo mundo pensa isso, né? Todo mundo começou o ano assim. Todo mundo pensou isso aí. E aí, quando chega exatamente de novo, nessa mesma época do ano, onde precisa, né, chegar na, na hora do vamos ver, na hora da decisão, você se depara com um resultado que não é muito condizente com isso. Uma sensação de você mesmo, né? Uma percepção própria, uma autoimagem sua que não condiz com isso. Por quê? Por quê? Porque é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa que acontece, que vem acontecendo durante todos esses anos. Você estuda, aí fala assim, nossa, quando for no começo do ano eu não vou ficar de recuperação em nenhuma, eu vou passar do ano de novo, tal, não sei o que, não sei o que. E aí vai fazer tudo certinho, tal. Eu não? Nossa, esse ano que eu vou fazer tal. As coisas mudam, gente, as coisas vão mudando, certo? As coisas mudam, mas ela demora um tempo. Você tem que fazer coisas bem diferentes para poder ter resultados bem diferentes. E é um tipo de frase muito redundante, que é as coisas precisam mudar para que elas mudem, mas não é tão fácil de enxergar isso na prática. Não é tão simples de ver isso. Não é tão fácil sentir isso, que você tá fazendo a coisa certa, sabe? Para dar o meu exemplo, vou citar a mim mesmo como isso, eu passei a vida inteira só estudando, certo? Quando chegou na pandemia, eu só trabalhei. Tipo, eu parei de estudar, tipo, eu tinha duas decisões. Assim, é interessante falar essa história, eu vou aproveitar para contar elas. Meus pais, eles são donos de uma lojinha de imóveis no interior, tá? E aí, quando deu a pandemia, foi 2019, foi? 2020, né, eu acho? 2020. Quando começou a pandemia, tipo, e eu voltei pra casa, é, teve que tirar, tipo, um funcionário, tipo, um ou dois pra fazer entrega, sabe? Tipo assim, era loja de imóvel, tinha que fazer entrega. E aí, quando começou a ter os decretos, tal, doença, tal, não sei o quê. Detalhe, são cinco filhos, tá? Lá em casa. São todos do mesmo pai, mesma mãe e tal. Tem quatro irmãos. E eu tinha um irmãozinho menor, tem um irmão gêmeo e tinha dois irmãos mais velhos. Certo? Minha irmã e o meu. é, Não, não. E o meu irmão mais velho, assim, tal. E aí, quando surgiu toda. Quando aconteceu tudo lá, que os funcionários tiveram que ir embora, a gente teve que baixar as portas e funcionar de portas fechadas. No interior, a fiscalização não era tão grande, mas ainda existia, sabe? Então, assim, ainda era uma situação muito delicada. E aí, assim, o IFCE, que é onde eu estudava, ele começou a funcionar de forma remota, mas eu não tinha, assim, eu comecei a trabalhar. Entendeu? Assim, eu fazia entregas, né? Eu tinha 16 anos quando começou. Aí eu ia fazer entregas, ia assim, montar alguma coisa que meu pai pedia. Então, assim, acabou que os dois caras que saíram, que eram os funcionários lá, foram substituídos por mim e pelo Léo. Então a gente fazia tudo. A gente fez tudo. A gente fez de tudo. Tipo, a gente trabalhava como auxiliar de pedreiro, quando precisava, a gente trabalhava como, é, assim, tudo, gente, tudo assim, tudo que vocês imaginarem de trabalho braçal a gente fez, tipo, tudo mesmo, entendeu? Tipo, de ter que encher coluna pra construir um muro, carregar, tipo, 3.000 tijolos, tipo, 100 metros de um canto pro outro, descarregar caminhão e assim, muita coisa, e tipo, 1 hora da tarde você tá fazendo, tipo, sei lá, 3 traços de concreto, colocando 9 carrinhos, 3 baldes e assim, uma coisa de louco, entendeu? Tipo, coisa muito doida mesmo. Tipo, você tipo, trabalhar assim, sei lá, 7 da manhã até 6 da tarde, todos os dias. Tipo, sábados e domingos, e feriados, e dias santos, enfim, etc. Então, nessa época, eu lembro que teve um momento que eu cheguei pro Léo, né, a gente conversou e eu falei assim, olha, a gente vai ter que tomar uma decisão. Porque não dá pra estudar, porque, pô, não dava pra estudar mesmo, entendeu? E aí não.
se a gente também não dá pra parar de trabalhar. E aí eu falei pra ele, assim. Ele falou, não, então vamos parar de fazer as coisas. Meus pais só foram descobrir isso 2 anos depois, tá? Spoiler pra dar a história. E aí eu lembro que a gente conversou nesse negócio, então vamos só trabalhar aqui, e é isso, e vamos fingir, vamos tentar levar as coisas aqui do jeito que dá, e é isso. Então, durante esses 2 anos, eu foram muito angustiantes porque eu não saía de casa, eu só saía de casa pra trabalhar. Eu não fazia nada, nada, tipo assim. Muito, muito raro acontecer alguma coisa diferente. Então, foram períodos onde eu julgava muito as coisas, tipo assim, dei muito de mim e das coisas, do mundo e tal, assim. Fiquei muito revoltado com a forma como as coisas estavam acontecendo, porque eu não achava nem um pouco justo. Então, em um dia muito específico, eu tinha um amigo meu que ele era muito inteligente. O nome dele também era Guilherme. E aí ele fazia turma ITA, ele tava muito mal da cabeça, porque deu pandemia, e ele começou a ter uns crises de ansiedade e tal. E aí eu cheguei nele, tipo assim, ele era muito amigo meu e ele era muito inteligente, tipo, ele estudava no Fares Brito, tinha turma, tipo assim, já era medalhista olímpico, um cara muito foda, já tinha ido pra Olimpíada Internacional, os caralho. Muito foda, mas ele tava muito mal da cabeça, ele não conseguia estudar mais. E aí eram dois paralelos. Ele tinha todo o tempo do mundo pra estudar, mas ele não conseguia, porque ele tava com ansiedade, e eu queria muito estudar, e eu conseguia estudar, sei lá, 2 horas por dia, à noite, sei lá, de 9 às 11 da noite. E aí não tinha tempo pra nada, e a gente ia meio que seguindo assim. E aí, em uma noite, eu lembro que, acho que era, sei lá, uma terça-feira, um dia assim, a gente tava conversando, e aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, é, as Olimpíadas vão continuar acontecendo, por que que você não se prepara pra estudar? Isso foi no começo da pandemia, tá, gente? 2020. Por que que você não se prepara? Aí eu lembro que eu passei, tipo assim, eu fiz uma lista com ele de Olimpíadas. E ele falou assim, cara, você só tem que se dar bem em uma coisa. Uma coisa. Tipo, se você tirar conseguir uma boa premiação, você vai conseguir bolsa, porque ninguém tá estudando, ninguém tá fazendo nada. E aí eu só preciso que você faça isso uma vez. E a gente fez esse planejamento. Então eu lembro que de noite eu pegava um livrinho que eu tinha, né? Porque por muito tempo eu não tive. Tipo assim, nessa época eu tinha telefone, porque eu tinha comprado, eu dava aula. E aí a gente foi. Eu começava a estudar e pedia questões pra ele. E ele resolvia as questões que eu pedia. Certo? Então, aos poucos eu fui estudando e ele ia estudando para poder responder as dúvidas. Ele nunca teve uma dúvida que ele não souber responder, aliás, mas eu estudava só matemática. E aí a gente passou, isso era 2020 e tal. Deu 2021, assim, eu já, olha a minha ideia, né? Eu tava na minha cabeça assim, ó, meu ensino médio já era, tô com 17 aqui já, o ensino médio já era, eu vou fazer um supletivo, vou estudar para fazer medicina, porque eu tenho que passar em uma coisa muito boa para eu nunca mais ter que trabalhar, tipo, eu pensava nisso, sabe? Eu vou passar em medicina, porque se eu passar em medicina, meus pais não, né, vão entender que eu não preciso mais trabalhar, eu vou só estudar e é isso, e tá garantido aí. Então eu vou fazer isso e vou estudar aqui. E ainda com a ideia das Olimpíadas, entendeu? Tipo, os professores do IF conheciam por causa das Olimpíadas, tudo. E aí eu lembro que eu conversei com o Léo um dia e eu falei assim pra ele. Isso em 2020 pra 2021, eu falei pra ele assim, olha, vai ter essas Olimpíadas aqui ao longo desses anos, eu tinha feito tipo um calendário de todas. Falei assim, olha, eu preciso, a gente tem como a gente ganhar uma bolsa. O nosso sonho era ganhar a bolsa, sair de casa, assim, morar no alojamento e tal. Falei, ó, tem como a gente conseguir, mas eu vou. A gente tem que fazer essas Olimpíadas aqui. E se a gente eu só preciso acertar um tiro. Eu falei exatamente esse coisa. Ó, é um tiro no escuro, mas eu só preciso acertar ele uma vez. Se eu acertar uma vez, a nossa vida muda. Eu falei exatamente essas palavras. Nossa vida muda, só precisa acertar uma vez. Aí passou 2021, eu estudando, tava fazendo as Olimpíadas, passou 2020, assim, deu 2022 e aí eu consegui tirar ouro na Olimpíada de Matemática. E aí, em uma semana, eu lembro que quando eu recebi a notícia que eu fui medalhista, eu tava dentro de um buraco de 2,5 metros de profundidade, coberto de lama, tipo, com água até o joelho, tipo, até o meio da coxa, mais ou menos, porque tinha chovido. E era um buraco pra fazer uma cisterna, quem não sabe o que é uma cisterna, dá um Google aí. E aí eu tava dentro de um buraco pra poder, eu e o Léo, né, pra poder esvaziar a água de dentro. E aí isso era, sei lá, 10 da manhã já. E aí era, tipo, 1 hora da tarde, meio-dia, assim, tipo, a gente tava com lama, assim, pisando em lama, umas pedras, tipo, muito finas que cortavam nossos pés, então tinha lama, sangue, uns sapos lá, uma coisa assim, um negócio bem, bem doido. E aí,
todo sujo, e aí eu lembro que eu saio pra beber água, olho o telefone, o professor me dá os parabéns e fala que ia ter uma cerimônia de premiação. Isso era dia 7 de março de 2022. E aí eu já, assim, não, vou fazer um supletivo e tal, assim, eu vivia com um feltre, um volume geral de feltre pra cima e pra baixo, porque eu estudava, assim, com o livro nas pernas entre um intervalo e outro ali, que eu tinha um tempo algum livre. Não era muita coisa não, mas, enfim. E aí eu recebi essa notícia, ficava num buraco lá, tipo, fudido, assim, com os pés cortados, cheio de lama, sangue e tal, não sei o quê. Demorou um tempão. Aí eu recebi essa notícia. Não era dia 7, era tipo comecinho de março ainda. Aí uma semana depois, no dia 14 de março, eu lembro que era o Dia Internacional da Matemática, teve a cerimônia de premiação da Olimpíada. Nesse dia da cerimônia de premiação, tinha um cara, um coordenador do Fares Brito, e esse coordenador viu que eu tinha tirado o primeiro lugar, né? Que eu tinha tirado lá o primeiro lugar dessa Olimpíada. Ele pediu meu contato, entrou em contato comigo e eu era muito desacreditado. Pra vocês verem uma coisa, tá? Eu era muito desacreditado, tipo assim, muito desacreditado. Ele chegou pra mim e falou assim: cara, me passa esse seu contato que eu vou entrar em contato com você porque você é muito bom e eu quero fazer uma proposta pra você. Tipo assim, eu demorei assim, umas 10 horas pra responder ele. Tipo, era de noite e isso, eu fui responder, sei lá, meio-dia do outro dia. E ele mandou mensagem pra mim no WhatsApp, mandou mensagem pra mim no Instagram. Tipo assim, ele, eu quero conversar com você, quero conversar com você. E eu assim, mano, não vai dar certo e tal, tipo. Já tinha conversado com os meus pais sobre outra proposta que eu tinha recebido de uma escola, eles falaram que não dava certo, não sei o que, tipo, uma coisa bem pessimista. E aí eu falei assim, ó, tá, vamos lá, eu vou conversar com você. E aí, é, quando foi tipo 4 horas da tarde do dia 15, que era, sei lá, uma terça-feira, eu fui lá, eu e minha mãe, a gente foi ter entrevista, ele falou, ó, você ganhou uma bolsa, a minha proposta que eu faço pra você é uma bolsa, com 100% de estudo, você vai ter o alojamento, alimentação, você vai ter tudo, e eu quero que você venha aqui na próxima semana já. E aí, foi dois extremos entre uma semana eu estar, tipo, dentro de um buraco, com os pés cortados, tipo, trabalhando pra caralho. Na outra semana eu tenho uma cerimônia de premiação, e na outra eu já tava em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, no caso. Então, assim, demorou muito tempo mesmo, pra ficha cair. Demorou um bom tempo, assim, pra eu poder entender que, assim, eu tinha largado os estudos, e aí tava muito desacreditado, tipo, fazer as coisas muito desacreditado, assim, muito pessimista, assim, tipo. Eu lembro que eu fui fazer a UBM, eu tinha me classificado pra fazer a UBM por conta dessa Olimpíada. Eu fui fazer a UBM sujo de cimento. Pô, eu dei uma pausa, tipo assim, eram 10 da manhã, mais ou menos. 9, sei lá. Aí eu dei uma pausa, ou era de tarde, não lembro. E aí eu lembro que eu tava todo sujo de cimento, tipo assim, porque eu tava numa obra. Eu tava todo sujo de cimento, tipo, inteiro. Tipo assim, inteiro sujo de cimento, tipo, muito cansado. Tipo, morrendo de sede. E aí eu lembro que pra fazer a prova você tinha que ter uma câmera, tipo, apontando pra você, porque era tudo remoto, você tinha que ter uma câmera pra você, uma câmera apontando pra tipo assim, pro que você tava fazendo, e você tinha que submeter as respostas, o negócio lá, tipo assim, nada, entendeu? E aí, é, eu, quando eu fazia as coisas pensando em darem certo, entendeu? Mas quando a oportunidade bateu ali pra mim, eu simplesmente tava assim, não, não vai dar certo, tipo, fazer um supletivo aqui e é isso, entendeu? Tipo, minha vida vai ser isso. Então, quando as coisas começaram a dar certo, quando eu vi o outro lado, assim, por um grande, assim, aí não tem muita explicação, né? As coisas acontecem porque elas acontecem. Mas quando isso aconteceu, eu pensei, caralho, que loucura. Então foi um grande, e acredite, foi muito tempo, eu demorei muito tempo pra poder entender que eu não sou uma farsa. Mesmo depois das coisas acontecendo. Porque depois que eu ganhei bolsa, depois que eu tava lá, eu vi que era todo mundo. Gente, eu tinha 18 anos, certo? Eu não estudava há 2 anos e meio. Eu nunca tinha visto física, eu nunca tinha visto matemática. Toda matemática, toda matemática não, nem física nem química, né, direito. Toda física e química que eu sei, que eu aprendi nos últimos 3 anos, dos 18 aos 21. Toda ela, tipo. Eu aprendi, sei lá, fiz toda a química do ensino médio em 6 meses de estudo. No ano seguinte eu fiz toda a física e química, o resto que tinha sobrado, nesse ano, e depois eu passei um ano praticando até ter burnout. Mas eu fiz, tipo, o ensino médio em um ano e meio. Então, todo o conteúdo do ensino médio e mais a isso do que, tipo, em um ano e meio, 2 anos. Certo? Então, assim, até chegar no nível ITM e tal. Então, assim, eu demorei muito tempo até perceber que eu não era fácil. Tipo, eu demorei pelo menos um ano ali pra poder, tipo, assimilar as coisas pra entender que eu não tinha que ter medo de fazer as coisas darem certo. E isso me perseguiu por muito tempo.
Muito, muito tempo mesmo. Tipo, até entender que eu não precisava e depois, mais, tipo, muito tempo, até pouco tempo atrás, pra realmente saber o que fazer em função disso. Então, eu falo pra vocês que ter medo das coisas darem certo é. Quando eu pergunto pra vocês se vocês têm medo das coisas darem certo, é porque a gente tem. A gente tem muito medo das coisas darem certo. A gente tem muito medo de ter que lidar com a nossa escolha, com a responsabilidade das nossas escolhas. Então, você. Eu só fui entender tudo que aconteceu comigo, tipo assim, de saber que, porra, o significado das coisas esse ano. Esse ano, tipo, eu fui entender, eu fiquei assim, caraca, eu comecei a dar aula, eu comecei a ter contato com pessoas, eu comecei assim, conversar muito com vocês e chegar, assim, pensar muito e ler muito e parar muito pra refletir sobre muita coisa. E aí eu cheguei em conclusões boas relacionadas a mim pra poder realmente entender como é que isso acontece e tentar superar isso. Mas a gente tem medo, muito medo das coisas darem certo. A gente tem muito mais medo das coisas darem certo do que elas darem errado. Porque a gente sempre espera que elas deem mais errado do que deem certo. Por mais que você queira muito que elas deem certo, você sempre lida com o fato de elas darem primeiro errado. Sempre. E todo mundo tem isso. Em algum aspecto, em algum momento, todo mundo pensa nisso. Então, quando vocês lidarem com isso durante a semana, quando vocês pararem para pensar sobre isso durante a semana, pensem que vocês não precisam carregar o fardo de ter que acertar as coisas. Vocês podem simplesmente acertar. Vocês podem simplesmente achar que vocês merecem acertar. Vocês podem lidar, vocês podem pensar nisso, vocês podem acreditar nisso sem ter medo. Não, Guilherme, mas se eu pensar nisso e quebrar a cara, tal, não sei o quê. Não, não vai acontecer isso, entendeu? Não vai acontecer isso. Você pode entender que você consegue mesmo fazer alguma coisa e não achar que consegue. Você pode acreditar que você realmente consegue fazer alguma coisa boa. Você pode achar que você merece alguma coisa boa, entendeu? Você não precisa achar que você merece fazer uma faculdadezinha bobinha, ou ter um ciclo de amizades ali com pessoas bobinhas, e ter um relacionamento bobinho, e ter uma vida bobinha pro resto da sua vida bobinha. Entendeu? Tipo, você não precisa pensar nisso. Guilherme, mas eu não posso. Pode. Pode, mais do que pode. Né? Tem todo o direito de fazer isso. Mas você não precisa. Você não tá preso a isso. Então vocês estarem aqui hoje, vocês virem pra cá hoje, vocês fazendo esse tipo de coisa hoje, né? Mais uma vez, estarem domingo à noite, quarta-feira à noite, todos os dias, repetindo esse processo, não é para vocês tentarem provar a si mesmos que não são o grande fracasso que vocês acreditam que são. Não é uma demonstração, não é uma tentativa de você chegar no final do ano e falar assim, ó, tá vendo, Guilherme do começo do ano? Eu fracassei, mas eu tentei muito. Eu tentei muito. Eu fracassei, mas eu tentei muito. Não é uma tentativa de amenizar a opinião que você vai ter. É simplesmente ignorar ela, esquecer que ela existe, né? Eu falo simplesmente, mas pelo amor de Deus, né? Não é tão simples isso. De você criar a ideia de que eu faço isso simplesmente porque eu mereço fazer isso. Eu devo isso a mim mesmo. Eu devo isso a mim mesmo. Não como uma forma de tentar amenizar a ideia do fracasso que eu acho que eu sou, mas a ideia de que eu realmente mereço isso. Eu realmente sou bom, eu realmente estou fazendo alguma coisa muito boa pra mim. Vocês fazem isso, vocês estão tendo essas experiências, não porque vocês estão tentando não ter uma vida de merda. Vocês não é uma ideia de tô fazendo isso para não morrer de sede. Tô fazendo isso porque eu mereço fazer isso. Vir pra cá pra Fortaleza foi algo que eu realmente merecia fazer. Tipo assim, realmente merecia passar por isso. E hoje eu entendo isso. E não é, assim, não é prepotência da minha parte falar que eu merecia passar por isso. E a maioria das vezes, quando as coisas dão certo para as outras pessoas, a gente consegue atrelar mais mérito a elas. Olhar pra alguém passa, um amigo seu, caraca, você é muito foda, você realmente é muito bom, tal, não sei o quê. E aí você olha pra você e fala, não, eu sou um merda. Ah, eu sou um merda, tipo, não consigo fazer nada. E aí você tenta se encaixar num quadradinho ali
onde você acha muito incômodo estar lá, porque você não consegue lidar com essa sua autoimagem, mas ao mesmo tempo é confortável, porque você também tem que se mexer. Você não tem que se colocar, você não tem que se expor a muitas coisas diferentes. Então, assim, a- a- tem tem uma coisa muito boa em relação a isso, que é todos os meus alunos mais novos, eles perguntam assim pra mim, tio, normalmente eles não entendem nada, né, do que eu explico, porque eu só dou aula de matemática, física e química. E eles perguntam, tio, mas pra que eu vou usar isso aqui na minha vida? Eu não quero ser químico, eu não quero ser matemático, não quero ser físico, nem engenheiro e tal. E aí eu falo pra eles assim, cara, vamos lá, se você não tivesse aqui agora, o que é que você ia estar fazendo? Não ia estar em casa, deitado. E isso condiz com o que você quer ser na sua vida? Não tô dizendo que descansar seja errado, tá, gente? Vocês sabem que eu sou o maior defensor do descanso. Mas eu falo pra eles, você não pode dar juízo de valor nas coisas com base no quão convenientes elas são no momento pra você. Porque beleza, você não acha que isso que você tá fazendo seja tão importante. Você não acha que física seja, sei lá, eletrodinâmica seja a melhor matéria do mundo e que ela vai fazer algum sentido pra você enquanto médico, enquanto, sei lá, técnico informático. Enfim, qualquer coisa que vocês imaginarem aí. Você pode achar que isso não é verdade, mas não altera o valor dela que ela tem. Você não estuda porque estudar vai mudar a sua vida. Você, assim, desculpa, tá? Você não estuda porque isso daí vai ter um impacto. Você não estuda eletrodinâmica porque a eletrodinâmica vai ter um impacto muito grande na sua vida. A gente não toma as decisões pensando, nossa, como isso daqui vai ser mais positivamente influenciar, tipo assim, potencialmente influenciável na minha vida. O que é que isso aqui vai ser mais influente? A gente não julga as coisas que a gente faz em mérito disso, né? A gente não toma todas as decisões pensando, será que isso aqui vai ser condizente com a vida que eu quero ter? Entende? Mas a gente deveria. Mas a gente deveria. Não por ser conveniente. Não quando conveniente. Mas a gente deveria fazer isso sempre. Ou quase sempre. Uma ideia de onde, por que que eu faço o que eu faço e por que que eu assim, por que que eu me submeto a minha vida, o meu tempo a ser gasto ou investido nesse tipo de ação, nesse tipo de coisa. Tem significado realmente fazer isso? Se tiver, não tem problema. Pode ter o significado que for, sei lá, jogar no. Pra mim, eu gosto muito de jogar no tablet, por exemplo. E é um tempo que eu gasto. Com muito prazer, aliás. Porque pra mim faz sentido. Do mesmo jeito que estudar pra mim é muito bom. E eu gasto meu tempo com todo prazer relacionado a isso. Porque pra mim faz muito sentido. Então, faz sentido pra vocês permanecerem onde vocês estão? Faz sentido você passar outro ano no cursinho? Faz sentido você ficar quebrando cabeça ou, sei lá, sentir dessa forma por mais tempo? Faz sentido realmente? As decisões que você tomou né, que você tem tomado fazem sentido? Porque no meu caso, eu passei muito tempo tomando decisões certas, fazendo escolhas meio que corretas, mas não acreditando muito nelas. Não acreditando muito em mim mesmo. Assim, eu nunca tive. Eu sempre falei que eu sempre tive muita fé nas coisas que eu escolhi. Mas muitas vezes eu não acreditava que elas iam dar certo. Mas eu sempre tive muita fé. Que eu ia fazer uma boa escolha. Então eu falei assim, eu vou fazer isso não porque eu realmente acredito que isso vai dar certo, mas é porque eu acredito que seja a escolha mais correta pra mim. Mais que pareça um pouco contraditório sobre a ideia de realmente acreditar que as coisas vão dar certo, não basta acreditar que as coisas vão dar certo. Você não pode simplesmente chegar e falar assim, igual no vestibular. Ah, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai. Mas esse seu medo aí vai passar quando? Quando é que você vai conseguir superar todas essas questões que você tá levando por tanto tempo? Ou você acha que passar em medicina vai funcionar? Vai resolver isso? Não resolve. Então, assim, é motivacional no ponto. Eu acho que é motivacional isso aqui, no ponto de vista onde você entende que entender a sua situação é muito melhor do que você tentar achar uma solução pra ela, que você simplesmente acha que vai ser o correto, que vai resolver os problemas. Entender pra entender o que eu quis dizer.
Deu pra entender o que eu quis dizer, assim, tipo, sobre. Não sei se ficou muito claro. Falei muito, né, hoje. Bom, maravilha. E aí, como é que vocês estão se sentindo? Vocês ficaram calados, né, por muito tempo aí, só a Lindinha falou. Ó, a última mensagem era. Tem uns 20 minutos. Não, tem uns 15 minutos atrás. É, eu percebi. Vocês estavam bem concentradinhos. O papo foi pesado. Eu tive que filtrar muita coisa ainda. Pra não falar tantas coisas que aconteceram. Eu tive que filtrar muita coisa do que aconteceu. Ai, ai, ai. Bel, meu Deus, a Bel chegou agora. É pra cobrar, né? A aula acabar. Não, não, eu filtrei bastante, na verdade. Eu filtrei bastante. Pode pausar, tá ótimo já, do contra. Tá ótimo.